Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. No vídeo de hoje eu quero refletir com vocês sobre um assunto que eu já falei reiteradamente em alguns vídeos, que é sobre os NFTs, ou Non-Fungible Token, que é uma febre do mercado artístico atual, né? Essa coisa de comprar e vender tokens não fungíveis ou elementos virtuais que ganham um registro, enfim, existem vários vídeos aí no canal que eu fiz a respeito disso. E por que eu quero falar sobre esse assunto de novo? Porque, na verdade, eu vou usar esse assunto dos NFTs para falar de um outro assunto que, para mim, é uma consequência direta dele. Então eu não vou discutir muito sobre os NFTs, porque eu já deixei clara a minha posição sobre isso nos outros vídeos. Mas eu quero só falar de uma coisa relativa a isso para introduzir o assunto que tem a ver com a criação artística através de programação de algoritmos, ou, tentando falar de uma maneira mais didática, a substituição da criação do artista pela criação da inteligência artificial através da programação de algoritmos. Mas esse é o assunto. Só que antes disso eu quero falar um pouquinho sobre uma coisa relacionada aos NFTs que vão ter como consequência, né, que vão levar a esse assunto da criação artística pela inteligência artificial. Teve um grupo de artistas que pegou um desenho do Picasso, um desenho original do Picasso, e digitalizou, o termo não é esse, tá? Mas transformou esse desenho do Picasso em um NFT, em um Non-Fungible Token, né? Para dar a ele um certificado de autenticidade, e queimou o original. Né? E queimou o original. O processo de queima do original, o original não foi destruído nem nada disso, acabou fazendo com que o grupo transformasse o desenho queimado em um outro NFT. O que eles alegam é que a transformação do desenho do Picasso em um NFT vai conservar, vai preservar esse desenho do Picasso por muito mais tempo, ou pelo menos a versão virtual desse desenho do Picasso por mais tempo. E aí eles venderam esse desenho do Picasso, né, não o original, mas o NFT do Picasso. E aí, uma outra situação também com uma obra do Picasso é que uma galeria, enfim, transformou um quadro do Picasso em NFT e vendeu, vamos dizer assim, títulos de partes desse quadro do Picasso. É como se eu comprasse um título de autenticidade e fosse dono de uma parte do quadro. Então eu sou dono não da obra do Picasso inteira, né, não do quadro inteiro do Picasso, mas eu sou dono de uma parte desse quadro, e aí você é dono de outra parte, cada um é dono de uma parte. A alegação da galeria é que, como as pessoas em geral não podem ser donas de uma obra de arte por ser muito cara, você consegue democratizar a propriedade de obras de arte através da... É quase como uma sociedade aberta, né? Você coloca na Bolsa de Valores, logicamente não é a Bolsa de Valores, né? Você vende partes, você vende, vamos dizer, entre aspas, ações dessas obras para que várias pessoas sejam donas da mesma obra, né? E isso é curioso. Eu não vou nem debater isso agora, mas essas duas coisas me levaram a refletir mais ainda sobre a questão do NFT, e aí eu me deparei, fazendo pesquisa sobre isso, com artistas que estão começando a usar a programação de algoritmos para criar obras virtuais, né, para criar obras que já são originalmente NFTs, ou seja, são obras que não existem fora do ambiente virtual, e vender. Né? Bom, vamos lá. Talvez a coisa mais importante que eu quero refletir nesse vídeo tem a ver com essa coisa da programação de algoritmo para a criação. Então, vou dar um exemplo de uma artista, que eu não vou falar o nome aqui, enfim, porque não
não quero ter problemas nem nada disso, mas uma artista que pega e faz uma pesquisa sobre flores, uma pesquisa inclusive em livros de botânica, tal, enfim, sobre flores, e programa o algoritmo para criar inúmeras combinações de flores para criar quadros florais. Só que esses quadros florais são só virtuais. E aí a pergunta que eu faço é, quem cria essa variedade de quadros florais? É a artista que programou o algoritmo ou é a inteligência artificial que pega essa programação e faz as inúmeras possibilidades de combinação diferentes dessa junção de imagens florais para criar quadros ou obras diferentes, né? Um outro exemplo é de um outro artista que fez uma programação de algoritmo e o algoritmo criou inúmeros quadros, se eu não me engano, com mais de 1000 possibilidades de se torcer uma corda. E aí cada quadro é uma imagem de uma corda torcida diferente, que o autor, o ser humano, né, a pessoa que programou o algoritmo só pensou nisso, cordas, formas de torcer e tal, e aí ele programa e é a inteligência artificial que vai possibilitar as inúmeras combinações. E por que eu estou trazendo essa reflexão? Porque durante muito tempo, né, acreditou-se e acredita-se ainda que a única barreira que vai existir e a única coisa que a máquina não vai conseguir substituir o ser humano é na criatividade. E aí quando a gente pensa que é possível um ser humano programar o algoritmo e o algoritmo criar inúmeras obras sozinho, né? A inteligência artificial criar inúmeras obras sozinho, é meio assustador, né? E aí você vai dizer, não, mas teve que ter a programação de um ser humano. Por enquanto, né? Será que a gente não vai chegar num momento em que o algoritmo vai se autoprogramar? A gente não sabe, né? Mas eu acho que mais importante que tudo isso, e para mim a reflexão que fica mais importante, e para mim a coisa mais grave, é que tudo isso é pensado a partir de um princípio que para mim é extremamente problemático, que é o princípio da arte como mercadoria. Então todo esse sucesso do NFT e agora essa coisa de você criar um algoritmo você programar um algoritmo para inteligência artificial criar inúmeras obras que vão ser NFTs e vão ser comercializadas, é porque o mercado do NFT está assim, já ultrapassou a cifra dos bilhões de dólares. E é um mercado que a gente começou a falar há menos de um ano, né? Então, em um ano, já é um mercado que movimenta uma quantidade enorme de dinheiro. E isso é extremamente assustador, porque você está transferindo toda essa coisa do dinheiro para o ambiente virtual. E aí, eu não vou nem aqui fazer uma crítica ao ambiente virtual, talvez eu até faça uma defesa ao ambiente virtual. Porque o ambiente virtual surgiu como a ideia de um ambiente altamente democrático, onde as pessoas podem navegar, as pessoas podem postar, eu tenho a liberdade de postar esse vídeo, enfim, e tudo mais. Então, um ambiente um pouco mais democrático, que não depende tanto de poder do capital. E aí a gente vê o capital entrando de forma avassaladora nesse ambiente virtual, através dos NFTs, e que alimentam essa ideia de uma criação através da inteligência artificial, né? Então, assim, isso tudo para mim é muito assustador, é muito problemático. Por quê? Principalmente porque reforça a ideia da arte como uma mercadoria. Reforça essa ideia da reificação e da coisificação da obra de arte. E a obra de arte passa a ser um mero produto a ser comercializado. E aí a gente vai entrar em inúmeros aspectos da valorização da obra de arte, da valorização do processo artístico, que vai inclusive ter como uma das suas
características é isso. Como é que você valoriza um processo artístico se esse processo artístico ele é feito basicamente por um algoritmo, por uma inteligência artificial? Por mais que tenha um artista humano que tenha programado, a criação, a série, então, por exemplo, a série de quadros florais, a série de quadros que vão com a corda torcida e tal, são produto da inteligência artificial. Então a valorização do processo artístico, enfim. Eu não estou aqui querendo fazer nenhum tom saudosista, né, de contra a tecnologia, não, não é isso. Mas tem a ver muito mais, a minha crítica muito maior é realmente essa questão da transformação do processo artístico em processo puramente comercial, mercadológico, capitalista, que inclusive acaba influenciando os artistas, acaba influenciando as temáticas, acaba influenciando as discussões, os debates sobre arte no mundo inteiro. Então eu quis fazer esse vídeo para, de novo, lançar aí um questionamento e mais uma vez colocar o meu posicionamento publicamente. Nós precisamos trabalhar cada vez mais, para que a gente possa fortalecer a ideia da arte como um bem público. Só que isso só vai acontecer se a gente conseguir encontrar brechas. Eu não vou nem dizer acabar com o capitalismo, tá, gente? Porque isso é uma das minhas utopias. Mas encontrar brechas no sistema, se é possível também, porque aí também a gente tem que questionar se é possível, né? Mas se é possível encontrar brechas no sistema do capital que reforcem a ideia de que o produto artístico não é um produto, de que a obra de arte não pode ser um produto a ser comercializado, mas tem que ser um bem público, de acesso a todas as pessoas. E isso, falando da nossa realidade, talvez o primeiro passo para isso acontecer é o Estado reconhecer o seu dever de financiar não só a produção artística, mas financiar a educação através da arte, a formação da sociedade através da arte, o fomento à arte no sentido de o acesso das pessoas aos bens artísticos, enfim, mas o acesso realmente horizontal, amplo, sem que a arte seja um produto a ser comercializado. Porque enquanto a arte, seja ela qual for, seja o livro, seja o quadro, seja, enfim, seja que obra de arte for, enquanto ela for pensada como um produto que pode ser de alguma maneira comercializado, e eu estou falando isso até por conta de que não acho que as nossas leis de fomento atual, né, as leis que nós temos atualmente, as leis de fomento que nós temos no Brasil, seja as leis de fomento direto, seja as leis de incentivo, enfim, elas dão conta dessa ideia da arte como um bem público, tá? Apesar de eu, dentro da nossa realidade, brigar mais pela cultura dos editais do que pelo fomento indireto, né, pela cultura do incentivo, eu ainda acho que mesmo assim não é isso que vai fazer a arte um bem público. Eu acho que é muito mais uma questão de um pensamento político sobre a arte. E aqui também não estou dizendo que o artista tem que trabalhar de graça, não é nada disso, tá, gente? Ah, mas você vende livros. Sim, eu vendo, eu acho que o artista tem que ganhar dinheiro, tal, mas a discussão está num outro lugar, né? Da onde vem o sustento do artista, da onde vem a sobrevivência do artista. Num sistema, se nós vivêssemos num sistema não capitalista, tudo isso já estaria mais tranquilo, né, no sentido de estrutura social. Mas dentro do sistema capitalista existem formas que a gente pode ter para que a arte seja um bem público. E essas formas passam pelo investimento estatal, não só no fomento, mas em vários universos, né, vários lugares do processo de criação e fruição artística. Tá? Mas é isso, na verdade essa ideia da criação artística por inteligência artificial me deixou meio assustado, mas na verdade o que me assusta mais é essa coisa avassaladora da arte como um bem comercializável, um produto financeiro, um produto de consumo financeiro. Isso me incomoda profundamente.
Eu queria saber o que cada uma de vocês e o que cada um de vocês acha disso, enfim, vamos tentar estabelecer debates. Aí eu vou fazer outros vídeos a respeito disso, porque isso é uma das minhas bandeiras de luta política, né, que é a ideia da conquista da arte como um bem público. Tá? Então eu queria saber a opinião de cada uma de vocês, de cada um de vocês. Deixem aí nos comentários, vamos aprofundar esse debate. Mais uma vez eu peço a vocês que curtam o vídeo, comentem, se inscrevam no canal, busquem aí convidar as pessoas que vocês conhecem a se inscreverem no canal para a gente poder ampliar não só esse debate, como ampliar o nosso público, fortalecer o nosso trabalho para que a gente possa ter a possibilidade de continuar esse trabalho cada vez mais, tá? Visitem nosso blog, nossas redes sociais, enfim. Vamos criar aí e fortalecer cada vez mais essa rede de reflexão e divulgação do trabalho artístico e literário de pessoas dos mais diversos lugares do Brasil, além da divulgação do meu próprio trabalho. Tá bom? Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.